irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Com grande alegria nós iniciamos um novo trimestre da nossa revista Betel Dominical. Tivemos um trimestre abençoado, a qual nós estudamos sobre o livro do Apocalipse e agora iremos estudar um dos textos mais conhecidos do Senhor Jesus, que é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Você que pode, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você que pode, escolha estar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical, aqui na Rua da Agricultura, número 720, ao lado da Havan. Nosso pastor Paulo Cardoso e a nossa pastora Lourdes Cardoso ficará honrados em receber você e a sua família. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 1. O Sermão da Montanha é a sua essência. Meus irmãos, a chave para entender o Sermão da Montanha já está aqui logo no primeiro versículo. Nosso texto de referência está em Mateus capítulo 5, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para entendermos o conceito, o cerne do Sermão da Montanha, já que no primeiro versículo a gente consegue identificar, que diz assim, Mateus capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então o Senhor Jesus começa a discorrer o seu sermão. Meus irmãos, nós precisamos entender. O Sermão da Montanha, todos os seus ensinamentos, todos os seus valores e princípios são escritos para os discípulos de Jesus. São valores que aqueles que servem ao Senhor Jesus devem praticar. No Sermão da Montanha, nós não vamos encontrar um evangelho convidando as pessoas a aceitarem ao Senhor Jesus, mas sim valores e princípios para aqueles que já servem ao Senhor Jesus. E também nós precisamos ter em mente que Mateus, quando ele escreve o Sermão da Montanha, repetindo as palavras do Senhor Jesus, ele escreve para os judeus, não escreveu para os gentios. Então, em todo o Sermão da Montanha, nós vamos ver alguns aspectos que são diretamente para os judeus. Existem coisas ali que, se nós formos ler, para nós não vai fazer muito sentido, porque foi escrito para os judeus. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela penetra no coração, penetra na divisão entre a alma e o espírito. Então aquilo que nós lemos, o Senhor Jesus o Espírito Santo vai falando para nós o que nós precisamos aprender e o que tirar desta leitura. Vamos lá, meus irmãos, o Sermão da Montanha e sua essência. Introdução. O Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. Além de um programa de vida, ele porta consigo uma promessa de recompensa celestial. Então nós vemos, aqui nós vamos encontrar as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha inicia-se dizendo, bem-aventurado aquele que faz isso, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Uma série, são um total de 9 bem-aventuranças, 9 valores que todos aqueles que se dizem servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, devem agregar para a sua vida, para produzir bons frutos. A palavra bem-aventurança significa feliz, ditoso, ou seja, a felicidade que vem de Deus, que nós receberemos se praticarmos, se produzirmos isso que está contido no Sermão da Montanha. E o mais interessante é que o Sermão da Montanha, os valores que estão embutidos ali, e eu convido você a fazer essa leitura, são valores que vai totalmente na contramão do mundo.
vai na contramão dos valores que o mundo oferece, os valores que são importantes para o mundo. É como se o Senhor Jesus dissesse assim, ó, para você conhecer a felicidade que vem de Deus, você precisa ir na contramão do que aquilo que o mundo diz que traz a felicidade. Vamos lá. Conhecendo o Sermão da Montanha, tópico 1. O caráter do sermão. Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos do mundo. Romanos 12:1 e 1 João 2:15 e 17. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz cristão. Ou seja, a pessoa que se diz cristão, ela deve viver de acordo com as bem-aventuranças, de acordo com esses princípios e valores que o Senhor Jesus apresenta aqui no livro de Mateus, capítulo 5. Tópico 1.2, o conteúdo do sermão. O Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca, primeiro, o amor ao próximo, segundo, a oração, o jejum e a conduta cristã. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem nesse mundo. Ou seja, totalmente ao contrário dos valores do mundo. Mateus 6:33. Depois você começa a ler, quando você for fazer a leitura do Sermão da Montanha, que nós estaremos aqui comentando, explanando no decorrer de todo esse trimestre, eu convido você a fazer a leitura a partir desses óculos, a partir desse ponto de vista. Leia como os princípios e valores que Jesus está apresentando aos seus discípulos. Aqueles que o servem, aqueles que o buscam, aqueles que trabalham em prol do reino, aqueles que foram chamados para viver o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico número 2, o sermão em relação à vida prática. O Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. Mateus 6:1, 7:6. Essa prática farisaica da lei. Os irmãos lembram que lá em Mateus 6:1, Jesus fala assim: quando vocês forem darem esmolas, não façam como os fariseus. Em outras traduções dizem, não fazem como os hipócritas, que dá esmola e toca trombeta. Aí mais pra frente também a gente vai ver Jesus falando assim: quando você for orar, não fique orando nas praças para que os outros vejam. Quando vocês forem jejuar, não faça como os hipócritas, em outras traduções, como os fariseus, que jejuam e fica com o rosto caído, com o semblante caído, só para mostrar para as pessoas que estão jejuando. O propósito nunca foi esse. O propósito de você fazer o bem, fazer a caridade, você praticar o amor, meu irmão. O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa ficar sabendo. Você não precisa tocar trombeta quando você fizer caridade. Você não precisa tirar foto e colocar nas redes sociais quando você for entregar um prato de alimento a alguém. Quando você for levar uma cesta básica na casa de alguém. Não há necessidade disso. Deixe que o Senhor Jesus te recompense. Você não precisa receber aplausos dos homens. Claro, se é em uma comunidade ao qual todos participam e todos se ajuntam para este benefício, então você precisa mostrar para a comunidade que a obra está sendo feita. Isso é louvável, você precisa de uma prestação de contas, você precisa mostrar o que está sendo feito. Agora, meu irmão, se é um ato somente seu, que é o que Deus colocou no seu coração para você fazer, e você não precisa prestar contas a ninguém, não há necessidade, meu irmão, de você tocar trombeta. Deixe que o Senhor Jesus nos céus veja e te recompense por aquilo que você faz. Te recompense quando você jejuar, te recompense quando você ajudar o próximo, te recompense quando você for fazer visita na casa de alguém,
te recompense quando você for no hospital orar por alguém, quando você for no presídio orar por alguém. Deixe que o Senhor Jesus te recompense. Tópico 2.1, a conduta dos cidadãos do reino. É importante notar que as bem-aventuranças ou as felicidades, as dádivas, a ditosa, descrita no Sermão da Montanha, não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Você não precisa ler o Sermão do Monte para você se tornar um cristão. Foi aquilo que eu falei lá no início da nossa aula. As bem-aventuranças, os valores que estão escritos no Sermão do Monte é para que os discípulos, para que os servos, para aqueles que se dizem cristãos, devem seguir, devem obedecer. E também, meu irmão, não é você viver uma vida a todo instante lembrando dessas bem-aventuranças para você a praticar. Isso deve ser normal. Você já deve praticar elas, não porque você quer, mas porque o Espírito Santo que habita na sua vida te induz a você praticar isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pelo fato de ter as 9 bem-aventuranças, alguns até dizem que tem muita relação com a descrição dos 9 frutos do Espírito. Na verdade é um fruto só que se manifesta em 9 maneiras diferentes, em maneiras diferentes. Então alguns fazem essa relação entre as bem-aventuranças com o dom do Espírito. 2.2, a essência contida nas entrelinhas do sermão. O termo grego os ensinava está no tempo imperfeito e descreve uma ação que se repete, ou seja, não se trata de algo que não mais foi enfatizado, mas aponta para a essência do que Jesus ensinava continuamente, de maneira habitual aos seus discípulos. Então os seus discípulos, meus irmãos, viam na vida de Jesus os ensinamentos que ele fazia. Não era só da boca para fora. Não era só algo assim, ó, senta aqui que eu vou ensinar alguns valores para vocês e depois esses valores sumiam e ninguém viu mais. O dia a dia do Senhor Jesus ensinava, resplandecia, emanava. O Senhor Jesus mostrava nas suas atitudes, nas suas ações, os valores que ele ensinava. O testemunho do Senhor Jesus ensinava. Tem um famoso, um dos mestres da palavra, um pregador que diz: pregue o tempo todo e, se possível, use palavras, alguma coisa assim. Se não me falha a memória, acho que foi Martinho Lutero que disse isso. Pregue e de vez em quando use palavras, ou seja, o seu corpo é uma pregação, as suas ações, as suas atitudes são uma pregação, uma mensagem que você transmite. Meu irmão, tem muita gente olhando para você, tem muita gente que te nota, tem muita gente que fica te observando, tem muita gente que segue os seus passos sem você perceber, mas tem muita gente que está te seguindo, que está te olhando, que está te observando. É as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos. O seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Valorize o seu testemunho, valorize a sua conduta, valorize as suas atitudes, as suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3, o combate à falsa moralidade. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque que até então não era considerado com relação ao homicídio, Mateus 5:21, ao adultério, Mateus 5:27, ao divórcio, Mateus 5:31, aos juramentos, Mateus 5:33, à vingança, Mateus 5:38 e finalmente ao amor, Mateus 5:43. Lembrando que essas mensagens, que esta palavra, que esse sermão foi direcionado aos judeus, ao costume daquela época. Então Mateus, quando escreve o Sermão do Monte, retratando, relembrando aquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, ele está escrevendo para os judeus.
Então nós precisamos ter em mente os valores da época, os costumes da época, o povo que estava ouvindo a respeito disso. Vamos para frente. Tópico número 3, a natureza do reino de Deus, um novo sistema de valores. Se perguntarmos a Jesus o que é uma vida abençoada em sua perspectiva, suas respostas nos surpreenderão, porque todas elas apresentam uma natureza diferente das regras do mundo em que vivemos. Ou seja, tudo os valores que o mundo nos apresentam para trazer uma falsa felicidade, o Senhor Jesus no Sermão do Monte foi na contramão desses valores. Ou seja, é totalmente o oposto do que o mundo fala. O mundo fala que você precisa mostrar que você tem, ser altivista. Jesus fala para você ser humilde. O mundo fala que você tem que esbanjar alguma coisa. Jesus fala que você não precisa esbanjar nada. O mundo fala que você precisa reter para si. Quanto mais você trazer para si... Qual que é aquele ditado? Farinha pouco, meu pirão primeiro. O Senhor Jesus já fala, não. Entrega, dê. Se alguém pedir a sua túnica, dá 2. Se alguém te chamar para andar 1 milha, ande com ele 2. Se alguém pedir a sua túnica, dá também a capa. É totalmente o oposto do que os valores que o mundo nos apresenta. E nós vivendo isso, nós desfrutaremos da bênção do Senhor Jesus, da felicidade que vem de Deus aqui nos dias de hoje. No Apocalipse nós falamos muito do futuro. No Sermão da Montanha nós vamos falar sobre o que o Senhor Jesus nos oferece para nós termos uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida próspera nos dias de hoje. Conclusão, o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar as boas-vindas. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma de suas letras. Meu irmão, que a palavra do Senhor Jesus faça raiz no seu coração, brote no seu coração e que você viva cada dia mais as bem-aventuranças, os valores que o Senhor Jesus ensinou e deixou para nós. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima lição, querendo Deus.